Fala, meus amigos do Medeiros Botafogo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso domingo, dia 29 de junho de 2025. Vamos seguir o nosso trabalho. Eu sei que está todo mundo ainda chateado com a eliminação, mas a gente precisa continuar falando de Botafogo. Tem notícias novas neste domingo e eu vou falar aqui nesse vídeo sobre Danilo Barbosa. Tem time brasileiro querendo tirar o Danilo Barbosa do Botafogo. Vou falar sobre essa notícia importante. E também vou falar sobre a reunião que o John Textor fez lá em Filadélfia ontem com os jogadores e com a comissão técnica após a eliminação. Vamos falar disso aqui no canal do Medeiros Botafogo. Fique até o final do vídeo, tem muita informação depois da nossa vinheta. Roda aí. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Medeiros Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo para você aí, clica nele que você dá uma moral aqui pro Medeiros Botafogo. Fique até o final desse vídeo, não pula esse vídeo. Tem muita informação aqui e depois eu vou pedir também para você ir nos comentários, deixar a sua opinião, que eu vou lá ler tudo que vocês estão falando. Combinados? Beleza? Então vamos começar a falar sobre as notícias do nosso glorioso. Começar falando sobre Danilo Barbosa. Notícia que foi veiculada na rádio Imortal, que cobre, o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio está interessado e deve fazer uma proposta oficial pelo volante Danilo Barbosa do Botafogo. Notícia já viralizou por lá, tá? O Botafogo ainda não recebeu, a proposta oficial, o Grêmio ainda não fez, mas está se especulando que deve fazer nos próximos dias. Tá? O Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até o final desse ano. Tá? Ele, inclusive, já pode até assinar pré-contrato com outro clube brasileiro se ele quiser. A questão é que o Danilo Barbosa não quer sair do Botafogo. Pelo menos na primeira janela, ele recusou propostas para sair do Botafogo. Proposta do Bragantino, proposta do Bahia, quis ficar no glorioso. Vamos ver qual vai ser a postura agora do Danilo Barbosa. O Botafogo ainda não procurou o Danilo Barbosa para renovar, Então isso também pode estar passando pela cabeça do atleta. Eu estou querendo ficar, mas será que o Botafogo quer renovar comigo? O Danilo Barbosa vai ter que pensar um pouquinho aí, mas primeiro de tudo, o Grêmio tem que fazer a proposta, Não pode ficar só na especulação, no interesse. Se o Grêmio fizer a proposta, aí o Botafogo vai analisar, o Danilo Barbosa vai analisar. Eu, sinceramente, acho que o Danilo Barbosa é um bom jogador para compor elenco. Ontem, por exemplo, na nossa eliminação, eu não achei que o Danilo Barbosa foi o problema. O problema foi outro. O problema foi a estratégia ultra defensiva do Paiva, colocar 3 volantes. Mas no que o Danilo Barbosa se propôs a fazer, que era marcar, que era substituir o Gregory, achei que ele jogou ali razoavelmente bem. O problema foi entupir o time de volantes. Se eu boto o Danilo Barbosa com o Marlon e depois colocava meias ofensivos, não seria o problema. Então não acho que a culpa de ontem tenha sido do Danilo, não acho mesmo, acho até que ele foi bem, e é um jogador que, na minha opinião, compõe bem o elenco do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser as próximas atualizações, As próximas atualizações sobre esse assunto a gente traz aqui para vocês com certeza. Agora eu quero falar sobre uma notícia do meu amigo JP Fragoso, que soltou agorinha há pouco lá no jornal O Globo. O John Textor convocou uma reunião com os jogadores do Botafogo na concentração do time lá na Filadélfia no último sábado, após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Essa reunião aconteceu do John Textor com a comissão técnica e os jogadores. Estava todo mundo presente. O John citou a questão do Botafogo Way. Vocês vão lembrar o que é o Botafogo Way. O Botafogo Way, tanto na parte administrativa, de ser profissional e tudo mais. No campo e bola, o Botafogo Way, ele tem um estilo de jogo ofensivo, propositivo, que o Botafogo tenha posse de bola, que o Botafogo seja dominante, que o Botafogo seja um time ofensivo. Esse é o Botafogo Way. O John Textor sempre falou isso, desde a época do Luiz Castro, passando pelo Bruno Lage, indo até o Arthur Jorge, agora com o Renato Paiva também. O John Textor não vai largar essa ideia dele do Botafogo Way. Medeiros, beleza, mas não está acontecendo isso agora. Não está.
No Mundial não tivemos Botafogo Way, tivemos um Botafogo retrancado, defensivo, principalmente contra o Palmeiras, e onde deixou o torcedor irritado. Contra o Paris Saint-Germain, tudo bem, você pega o atual campeão da Champions, joga um pouco mais recuado, mas vence a partida, tá tudo lindo. O problema é fazer isso contra o Palmeiras, um time que a gente está acostumado a enfrentar aqui no Brasil. Nos últimos anos a gente encarou o Palmeiras até lá no Allianz Parque, vencemos o Palmeiras por 3-1, estava 3-0, eles fizeram um gol no finalzinho, estava 3-0, irmão, Botafogo para cima do Palmeiras, lá dentro do Allianz. Isso tudo porque o Botafogo encarou o Palmeiras, né? O Botafogo é isso, encarou fora de casa o Palmeiras lá dentro. Jogo decisivo. Isso é o Botafogo Way. Não é o Botafogo que se acovardou contra o Palmeiras ontem, jogando retrancado com 3 volantes do jeito que foi. Por isso, o Renato Paiva está sofrendo uma pressão da torcida do Botafogo novamente. Por isso, o John Textor não está nada feliz em relação ao desempenho da equipe, né? Conversas de bastidores dão conta que o John não gostou nada, não gostou nem um pouco da forma que o Botafogo jogou contra o Palmeiras ontem. E é óbvio que ele não ia gostar. O John Textor é um cara que, para ele, você seria ofensivo se você pegasse o Real Madrid. O PSG ele queria que fosse ofensivo, né? Eu acho até uma loucura isso. Tem certos times que não adianta. PSG, Real Madrid, City, você tem que primeiro cuidar da tua defesa, porque a gente está pegando uns times, né? O Bayern, por exemplo, a gente viu o que o Bayern fez com o Flamengo hoje. O Flamengo tentou até jogar, mas não dá, meu amigo. O jogo fica controlado. Os caras apertam um pouquinho o gol, apertam outro gol. Gol. É assim que funciona contra times de elite, né? Que são esses times, né? Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, City, Real Madrid, né? Estou falando dos que estão na Copa do Mundo de Clubes, né? Tem alguns outros que eu acho que também são time de elite que não estão neste momento na Copa do Mundo de Clubes. Mas enfim, contra o Palmeiras dava para o Botafogo ser ofensivo, dava para o Botafogo encarar o Palmeiras e não fez. Acabou sendo um time muito defensivo e o John Textor não gostou nada disso. E na reunião ele deixou claro isso, tá? Na reunião deixou claro que ele não gostou, claro que ele prefere o Botafogo ofensivo, né? Então, assim, outro ponto também da matéria diz que ele comunicou aos atletas que vai ser mais presente no dia a dia do Botafogo, está deixando de lado o dia a dia do Lyon, que ele estava, né, fazendo junto com o Botafogo o dia a dia do Lyon e do Botafogo. Ele vai deixar o Lyon provavelmente para o Gerlinger, o Michael Gerlinger, alemão, que é um dos gestores da Eagle Holdings, né? O John Textor continua na figura de presidente da Eagle, né? Aquela sócio, proprietário, aquela coisa toda, vai tomar as decisões finais, mas o dia a dia do Lyon vai ser tocado pelo Gerlinger. E o John Textor prometeu que vai ser mais ativo aqui no Botafogo, vai voltar a ser mais ativo, mais presente. Ele que não vem no Brasil há bastante tempo, né? A gente estava percebendo isso, né? Um pouco desse distanciamento do John Textor nos últimos meses, principalmente por conta do Lyon. E eu acho isso uma tremenda notícia, uma notícia ótima, excelente para nós, né? É aquele ditado, né? É o olho do dono que engorda o boi, filho. O John tem que estar aqui, presente, para tomar as decisões, né? Para não deixar a corda afrouxar. Ele tem que estar aqui, presente, né? Se não consegue estar presente sempre, porque ele não mora no Brasil, óbvio, ele precisa estar aqui pelo menos uma vez por mês, né? Dar as caras aqui, ir em algum jogo no Newton Santos, um jogo importante, passar uns dias aqui. Isso que ele tem que voltar a fazer, coisa que ele fazia muito no ano passado. E por conta do Lyon, dos problemas do Lyon esse ano, não aconteceu. Tá? Então, ótima notícia, tá? Então, ele comunicou isso aos jogadores, comunicou também aos jogadores que o Botafogo vai ser um time do Botafogo Way, um time mais ofensivo para o restante da temporada. E para isso, meus amigos, tem que contratar, né? Dia 10 de julho agora abre a segunda janela, né, de transferências para o segundo semestre, né? E o Botafogo vai poder novamente contratar mais jogadores, vai ficar aberto até setembro essa segunda janela. Então, dia 10 de julho, semana que vem, o Botafogo vai ter a oportunidade de reforçar mais esse elenco e é aí que a gente vai ver se o Botafogo realmente vai para cima para ser campeão ou não. Vai depender dessa janela. É uma janela onde o Botafogo precisa, na minha opinião, se quiser ser campeão, fazer algumas contratações pontuais e contratações de jogadores que cheguem para ser titular. Brigar ali pela titularidade para jogar. Não é contratação de composição de elenco, não é. Aí que a gente vai ver, de fato, se realmente o Botafogo quer brigar para ser campeão de novo ou não, né? Precisa contratar mais alguns atletas, né, para algumas posições ali, né, para a gente disputar título.
Se não fizer isso, a gente vai entender que realmente, né, não vai ser possível, porque está tendo a saída de alguns jogadores, o Igor Jesus está saindo, o Jair provavelmente está saindo, o Cuiabano também está podendo sair, temos que repor essas saídas. O Arthur Cabral não é uma reposição do Igor Jesus, é um jogador com estilo completamente diferente, é um centroavante, mais paradão, mais finalizador, tem que tentar trazer um outro jogador mais móvel para o ataque, né? O Joaquim Correia, né, é até um jogador que, né, eu acho que vai ajudar bastante, mas também não é igual o Igor Jesus. Enfim, papel do scout isso também. Vai ter que trabalhar para reforçar mais esse elenco do Botafogo agora nessa segunda janela e o John Textor liberar a grana, né? Aproveitar que o Botafogo agora fez bastante dinheiro nesse Mundial de Clubes, mais de 140 milhões de reais só de premiação nesse Mundial de Clubes para o Botafogo. É muita grana. O Botafogo ganhou 2 jogos, o Botafogo só por participar também ganhou dinheiro, por ter passado para as oitavas de final ganhou dinheiro. 140 milhões nos cofres do Botafogo foi a participação nesse Mundial de Clubes. É muito dinheiro e tem que investir. Tem que botar o time cada vez mais forte para a gente ganhar de novo uma Libertadores e ficar garantido no próximo Mundial de 2029. Ganhar o Campeonato Brasileiro novamente, ganhar a Copa do Brasil. É isso. Né? Tem que continuar investindo para o Botafogo estar presente nos próximos mundiais, para o Botafogo estar presente nas grandes competições. É assim que a roda gira. Tamo combinado, né? Alô, John! Tamo combinado, né? Vambora. Então vamos para cima, a gente vai estar aqui comentando todas as notícias do Botafogo para vocês. Tá bom? Até a próxima. Valeu!